Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Roberta Comunica. Eu sou Roberta Psichos, uma jornalista empreendedora que embarcou numa jornada de busca pelas respostas para as grandes inquietudes da vida. Vem comigo? E pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia constatou que alguma vez na vida, 70% das pessoas já se sentiram uma fraude no ambiente de trabalho. Essa autopercepção de falsidade intelectual foi nomeada pela primeira vez lá em 1978 pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes. É a famosa síndrome do impostor, que não escolhe gênero, idade ou posição social. E ela já foi mencionada por figuras famosíssimas como a Michelle Obama, o Tom Hanks, a Meryl Streep e até pela ex-chanceler alemã Angela Merkel. E reportagens recentes da Veja, do El País e do UOL revelam, no entanto, que as mulheres são as que mais sofrem com essa condição. E o patriarcado tem tudo a ver com isso, né? Não se considerar suficientemente preparada ou merecedora de qualquer conquista, achar que foi sorte, que não é assim tão brilhante e que, na verdade, engana bem. Você, mulher que está aqui nos escutando, já se colocou nesse lugar? Pois eu e a minha convidada já. E sair dele é o que a gente quer ao compartilhar as nossas histórias com vocês aqui no podcast Roberta Comunica. Cola aqui hoje que o papo é com essa jornalista e escritora, umbandista, militante cultural, capricorniana com ascendente em Sagitário, ansiosa, convicta, decidida a transformar o modelo hegemônico de comunicação, a dona das tranças mais lindas e que foi recentemente promovida. Uhul! Vamos combinar, aliás, que de impostora ela não tem nada. É a maravilhosa Andressa Lima, senhoras e senhores. Seja muito bem-vinda a este podcast. Oi, pessoal. Obrigada, Roberta, pela introdução. Muito obrigada. Ai, acho que me descreveu muito bem ali. Muito bem mesmo, bom resumo. Que bom. Nada como uma pesquisa, né? E ouvir outros podcasts para a gente se inteirar sobre o assunto e conhecer melhor a nossa convidada. Eu quero te pedir uma gentileza já para a gente iniciar. Tu topas fazer a tua audiodescrição? Eu achei tão lindo te ouvir no podcast Vivências Negras e eu quero um repeteco aqui com a gente. Claro, com certeza. Eu sou uma mulher negra com cabelos trançados, no momento estão loiros. Eu uso uma regata azul, a minha guia, meu colar amarelo. Eu uso óculos e tenho um piercing no septo. Maravilhosa. Bom, e eu quero te parabenizar pela tua recente conquista. Gente, a Andressa é head de diversidade e cultura numa agência de São Paulo e semana passada ela foi promovida. Já dá para dizer que a síndrome da impostora foi para as cucuias, Andressa? Não. Ainda não posso dizer 100%, não dá, ainda não dá. 100% ainda não consegui, mas estamos trabalhando nisso, com bastante terapia, bastante leitura, bastante conversa, principalmente conversa, né? Bastante diálogo. Aí nós estamos tentando, aos poucos, né? E me conta uma coisa, de onde veio o teu desejo de ser jornalista? E o que especificamente te trouxe para essa profissão? Olha, quando eu comecei a pensar em vestibular, quando eu ia já me formando no ensino médio, eu pensei assim, que eu queria trabalhar na revista Rolling Stone, que eu queria trabalhar com jornalismo cultural, que eu queria sair com as bandas no ônibus entrevistando o pessoal, igual aquele filme Quase Famosos. Eu queria sair, eu queria entrevistar todo mundo, eu queria conversar, perguntar, revirar a vida das pessoas, assim, né? E, claro, eu queria mudar o mundo, como todo mundo que entra na faculdade de jornalismo. Nossa, eu quero mudar o mundo, porque isso, porque aquilo, tudo mais. E aí, eu fui me dando conta que é um pouquinho mais difícil do que eu imaginava, né? Quando eu ingressei na faculdade. Eu me formei pela Universidade Fevale, de Novo Hamburgo, na cidade onde eu nasci, cresci. E entraram muitas questões no meio, assim. Eu acabei conhecendo um pouquinho mais sobre política, sobre movimentos sociais, sobre me reconhecendo enquanto mulher negra também, me afirmando enquanto mulher negra dentro de um espaço super embranquecido, que é o espaço universitário, ainda mais quando a gente fala de uma universidade particular.
Então, ali naquele momento, eu já fui adentrando em outras esferas, assim, que não era necessariamente jornalismo cultural, né? Que era uma coisa que eu queria muito, eu sei que eu queria muito, muito mesmo, mas à medida que eu fui me formando, as mudanças foram acontecendo. Eu queria trabalhar em revista. As revistas foram se dissipando. Não, e foi tendo uma mudança muito grande, né? Porque eu passei 8 anos dentro da universidade, e 8 anos a comunicação mudou muito. E eu não tive essa possibilidade de ingressar no que eu queria, né? Mas daí, nesse meio tempo, quando eu fui descobrindo a militância, eu também percebi que era o momento também de participar de coisas novas, desenvolver outros projetos, participei de iniciação científica, projeto de extensão, aproveitei muito que a universidade ofereceu, assim, né? Aproveitei bastante, foi um período muito legal. E aí, nesse momento, foi quando eu pensei assim, não, acho que temos outras coisas para a gente começar a tentar, né? Aí eu me formei em 2018. E aí eu saí da faculdade, socorro, o que eu faço? O que eu faço? Meu Deus do céu, agora tô desempregada, tô saindo da faculdade cheia de dívida, socorro, vou fazer o quê? A primeira coisa, assim, é aquela coisa, aquilo, escolhi o curso errado, não nasci para isso, porque na medida que eu fui me formando, fui completando as disciplinas, né, faltando só trabalho de conclusão e tudo mais, não estava vindo nenhuma oportunidade de emprego. Eu saí de Novo Hamburgo, fui para Porto Alegre para trabalhar com atendimento ao público, que era o que eu conseguia na época, e mandava currículo e tudo mais, e nada, ninguém me chamava nem para uma entrevista. Eu fiquei 2 anos e 3 meses sem ninguém falar comigo. Eu pensando, gente, meu currículo é tão ruim, eu não sou qualificada, e nesse meio tempo de iniciação científica, eu já tinha ganhado 2 premiações, menções honrosas eu pensei, não, eu sou apta, sabe? Eu ou não sou. E as dúvidas começaram a surgir ali. Pensando, gente, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que não é para mim? Né? Será que alguém... Daí comecei já a pensar, nossa, essas notas e essas premiações, eu tô enganando as pessoas muito bem. Foi o primeiro momento que eu tive essa síndrome da impostora, porque eu pensei, nossa, eu consegui enganar as pessoas na universidade, mas fora dela eu não consigo. Acho que mais do que dessa síndrome da impostora, a pior parte é se sentir culpada por algo que tu não é responsável. Não sei explicar muito bem, é uma sensação muito estranha. Pensei, nossa, mas... porque acho que uma das últimas entrevistas de emprego que eu tive foi na cidade de Novo Hamburgo ainda. Eu me candidatei para uma vaga. E aí, a moça me chamou, cheguei, conversei, expliquei, né? E aí, tá, tudo bem. Daí, depois ela me deu retorno. Isso eu ainda estava na graduação, né? Ainda no estágio. E ela me chamou, mas com a possibilidade de efetivação. Então, era o que me interessava muito, né? Eu já estava né? Daqui a pouco já me formava, não sabia muito o que fazer. E aí, nisso, ela me chamou e depois ela me deu retorno, moça, não vai rolar e tal, mas boa sorte, tudo mais. Eu disse, não, tudo bem. Bola pra frente, vamos tentar de novo, né? Mandar 1 milhão de currículos, né? E aí, essa mesma empresa abriu um outro processo seletivo para uma outra vaga, semelhante à outra, mas não era a mesma. E eu pensei, bom, eu não servi para aquela, mas acho que essa aqui vai. E me responderam na hora, vem aqui, teu currículo é ótimo. Quando eu cheguei lá, na data marcada, a moça me olhou assim, bateu o pé e disse, ai, é tu de novo. E eu fiquei assim, tipo, não, mas vem, porque eu tenho que falar contigo, já que tu veio até aqui. Daí ela falando para mim que a vaga era muito técnica. Na época eu já tinha ganhado premiação de iniciação científica, né? Então a escrita tava ok, pelo jeito, tava, né? Tava tranquila. E ela me trouxe essa questão, e, enfim, na medida que ela foi me apresentando a outra vaga, ela foi colocando todos os empecilhos porque eu não poderia, né? E daí eu pensei, tá, mas por que tu me chamou se tu viu meu currículo se eu estive aqui na semana passada? Então, o que eu tinha? Eu tinha tudo que ela queria, mas eu não tinha o perfil que ela queria, né? Então, eu não tinha o perfil. Então, a gente tem que falar também que Novo Hamburgo é uma cidade racista, sim. Ela é muito complicada e eu sinto que existe um peso muito grande em relação à síndrome da impostora para pessoas negras de não se sentirem muito capazes, né? E quando tu vê uma entrevista de uma mulher CEO e diz que contratar pessoas negras é nivelar por baixo, a primeira coisa que tu pensa é, nossa, é isso. Foi uma declaração infeliz que acabou se recuperando. Tá? A própria empresa está com um enfrentamento à falta de diversidade muito bom, muito forte. Mas é uma frase que fica muito para entender como funciona o mercado para as pessoas negras. Então, os 2 anos e alguns meses que foram
referentes a essa ausência de contatos, né, essa falta de comunicação, esse ato que eu tive em relação ao mercado de trabalho, com essa frase resumiu o que eu passei. Uma coisa que a gente já sabia, mas que aquilo ali foi e colocou assim, ó, colocou os pingos nos is, tu já me respondeu por que eu fiquei esses 2 anos, quase 2 anos e meio sem esse retorno, e uma pessoa qualificada, que eu reconheço hoje que eu sou uma pessoa qualificada, não poderia ingressar no mercado de trabalho. Aquela frase resumiu e escancarou exatamente o que acontece por trás dos processos seletivos. E aí, nesses processos, foi justamente quando eu decidi, não, esse jogo vai ter que mudar. Ele vai virar. Isso não vai acontecer. Aí o lado capricorniano chegou, né? Disse assim, não, só um pouquinho. Só um pouquinho, queridinho. O mundo não vai poder continuar assim do jeito que tá. E aí eu me apaixonei por um outro processo, assim, da comunicação, né? Eu sempre tive muita facilidade com digital, assim, redes sociais, enfim, sempre tive uma proximidade, sempre gostei muito. Tinha algumas coisas que eu não gostava, mas eu não sabia exatamente o que, então fui estudando nos últimos tempos, fui vendo o que eu poderia ajudar. E veio a oportunidade de uma agência de São Paulo, Air Branding, que me trouxe uma questão, olha, vamos fazer uma campanha de atração de estágio, e a gente precisa de um profissional sênior. Obviamente não era eu, né? Porque eu não tinha experiência, mas me joguei. Eu peguei e fui e disse, não, eu sou essa pessoa, vamos lá. Vamos lá. Porque eu já tinha. Pelo menos um contato, alguma coisa, e como estávamos no meio da pandemia, ainda estamos no meio da pandemia, né? Eu entendo, mas era um pico muito mais alto em 2020, eles estavam fazendo contratações remotas. Eu pensei, mandei para uma amiga, disse assim, pode me indicar, mandei meu contato, mandei tudo, né? E aí, na medida que o meu colega, o Vinícius Caligares, beijo, Vini, te amo, foi falando comigo, tu tem tempo para isso? Tu sabe, tipo, não tenho tempo, não, quer dizer, tenho muito tempo livre, porque eu não estava trabalhando nem estudando na época, porque na época eu já tinha pedido demissão de onde eu estava, porque eu estava muito infeliz onde eu estava trabalhando, e eu já estava sentindo que eu não estava muito bem, precisava sair, fiquei vivendo da rescisão durante um bom tempo. Eles entraram em contato comigo, e daí eu falei assim, olha, eu tenho muito tempo livre, não sei fazer isso, mas eu tô aí para aprender, vamos lá, beleza. Daí eu mostrei alguns textos meus, eu não tinha nem portfólio, não conseguia fazer um portfólio, porque eu achava que eu não tinha nada para apresentar. Olha só, a síndrome da impostora atacando novamente. Tinha algumas coisas de estágio e faculdade, porque em 2 anos e meio eu não conseguia acumular nada, porque eu não conseguia, né? Não tinha como mostrar, assim. E na época eu abri com meu irmão uma consultoria de diversidade étnico-racial. Justamente porque meu irmão é uma pessoa super bem empregada, ele trabalha em banco, ele é muito bem sucedido, enfim, né? De exatas, né? Tinha que ser. E aí nisso, ele disse, olha, eu vou abrir essa consultoria, porque eu quero ajudar profissionais negros, que nem tu, que é muito qualificada, mas não consegue oportunidades, enfim. Eu disse, tá, vamos lá. E nesse meio tempo a gente conseguiu algumas parcerias, alguns projetos, fechei até algumas palestras, né? E aí veio de novo, né? Mas a questão, eu vou falando, vou pontuando a síndrome da impostora à medida que ela vai acontecendo. As pessoas queriam pagar para me ouvir falar. Eu ficando, gente, mas como assim? Justo, mas é estranho porque foi uma coisa que as pessoas sempre me pagaram com visibilidade, que não é problema nenhum, até porque eu aceitei essa condição, né? Eu disse, não, vamos lá, ok. Mas é muito estranho. Foi muito estranho, assim, esse processo. E aí, quando eu falei que estava nessa consultoria de diversidade étnico-racial para ajudar pessoas negras a ingressar no mercado de trabalho, a agência disse, opa, acho que a gente pode aproveitar esse teu talento. E entrei em contato, aí a agência foi conversar comigo, beijo Dani, beijo Bel. Ai, amo vocês que falaram comigo de uma maneira tão sensível, tão bonita. E quando eu falei para eles meu currículo, eles ficaram, tipo, nossa, que incrível, teu currículo é muito bom, isso é muito legal. E eu fiquei tipo, ué? Como assim? Como assim? É o mesmo currículo que a moça lá, tipo, curtiu, mas não curtiu, e, né? E como assim, né? Tava tentando decifrar o que tinha acontecido. E aí, nesse momento, eles disseram, eu tava, durante 2 anos e meio, mendigando o tempo de várias pessoas para poder conversar, e nesse meio tempo a sócia da agência disse, tu tem 5 minutinhos para mim? Eu disse, isso já é um processo diferente que eu não estava muito acostumada, né? Eu disse, não, tem todo o tempo do mundo, Anja, vamos lá. Estou aqui para isso. E nisso a gente conversou, ela me trouxe o projeto,
que era uma campanha para a Unilever de atração, diversidade, que iriam contratar pessoas diversas. E foi ano passado e a campanha foi um sucesso. Foi uma campanha de atração para estagiários, para trainees e estagiários sêniores. E foi totalmente focada em diversidade, linguagem neutra, que ainda estava no processo ainda, claro que de um ano para cá já evoluiu bastante, mas estava decifrando muitas coisas ainda. E fui muito responsável pela redação, pelo mote da campanha, o norte da campanha. E foi uma oportunidade assim que eu nunca pensei na minha vida que eu teria. A possibilidade de fazer uma comunicação humanizada a partir da minha experiência, da minha vivência, que eram justamente de pessoas da dita diversidade, grupos minorizados, que não tinham oportunidade, nunca tiveram, porque foi um processo seletivo que não precisava de inglês. As pessoas podiam estar em qualquer lugar que elas poderiam ser contratadas, caso voltasse depois a ser presencial, enfim, todo esse processo de uma forma muito genuína. E aí foi o primeiro start que eu disse, nossa, essa é a parte de diversidade que eu quero continuar trabalhando, quero me aprimorar. E o início de 2021, até recentemente, ele foi dedicado a me aprimorar mesmo, assim, a ter esse foco também, desenvolver mais a minha escrita, ter um contato como atendimento mesmo com o cliente, conversar com eles, perder esse medo, e agora só tenho colhido os frutos, assim, né? Tanto que quando eu recebi o sim, né? Eu fui falar com a minha mãe, ela estava, na época, a gente não morava juntas na época ainda, mas ela estava me visitando, e aí saí da entrevista de emprego, eu chorava. Eu fui falar com a minha mãe, a famosa dona Jussara, né? Fui falar com a minha mãe, fui contratada, não sei o quê. Daí minha mãe, assim, só tava no celular, assim, com o celular na pontinha do nariz, com óculos na pontinha do nariz, olhou pra mim e disse assim, não que eu não esteja feliz por ti, Andressa, não é por isso, eu estou muito feliz por ti, mas é que eu não tô surpresa com o teu sucesso. Porque eu ouvi o teu currículo agora de novo, eu já teria te contratado há muito tempo. Ela falou. Eu chorei mais ainda, mas foi uma coisa assim que ela me disse assim, vai, o sucesso é teu, eu, a tua avó, teu avô, a gente trabalhou muito por isso, vai. E aquilo foi uma coisa que tirou um pouco daquela, entre aspas, culpa por estar avançando, porque tem muito isso, né? Sai de o teu processo de mobilidade social, às vezes tu fica um pouquinho culpada, mas minha família não teve essa oportunidade, os membros da minha família não tiveram essa possibilidade, e tu te tranca um pouco. Mas quando a minha mãe me trouxe essa questão, eu disse, não, tu tá avançando porque a gente tá fazendo esse movimento há séculos já. E a ideia é essa. Mas a gente tá engateando, é isso. Eu amei que tu já trouxe várias questões que estão aqui na minha listinha, né? Então, uma das coisas que tu trouxe é que eu achei lindo que tu comentou que tu trabalha para construir uma comunicação mais inclusiva e que represente a todos. E, inclusive, o teu trabalho, pelo que tu está narrando aqui para a gente, é humanizar conteúdos de marca. E eu queria a tua opinião, então, sobre o que tu enxerga da diversidade, da dita diversidade na comunicação hoje. Olha, dentro da comunicação, a gente tem muita coisa a caminhar ainda. Nós trabalhamos diretamente com marca empregadora. Então, a gente, além de trabalhar o que a empresa gostaria de ser externamente, mas internamente para os colaboradores que já estão lá. Então, a gente quer fazer com que as pessoas que ingressem se sintam em casa, se sintam bem. Então, é uma comunicação um pouquinho mais direta, e ela tem uma sustentabilidade, né? Ela dura um pouco mais. Que a empresa absorva isso, que não seja só momentânea, não seja só em novembro, não seja só em março, não seja só em abril, em datas muito específicas. A gente quer que as empresas incorporem realmente essa questão de diversidade, mas não é um processo muito rápido, é um processo longo. E eu não acho que seja ruim, que demore tanto um projeto dentro de uma empresa. Tem que ser demorado, porque nada do dia para a noite. Beyoncé demorou 2 anos para fazer a apresentação dela no Coachella. A gente vai fazer esse tipo de coisa em tão pouco tempo. Meu parâmetro é sempre de Beyoncé, né? Eu amo demais. Então, a gente começar a pensar assim, não, a gente precisa de mais tempo para trabalhar, pensar a mente dos gestores. Eu acho que
mais do que pensar numa publicidade mais inclusiva, mas pensar muito mais o que essas empresas estão oferecendo para o funcionário. Né? A gente está sempre buscando bancos de imagens mais inclusivos, que tenham mais pessoas negras, mas daí a maioria são pessoas negras magras. A gente precisa de pessoas com deficiência, daí sempre dentro de estereótipo, dentro de um estereótipo específico, quando na verdade existem diversos tipos de deficiências. Ou sempre é um sofrimento envolto a pessoas de grupos minorizados, quando a gente vai falar de indígenas, e na verdade a gente não quer trazer o sofrimento de grupos minorizados. As pessoas de grupos minorizados, elas podem ser felizes também, né? E eu acho que é muito isso que as pessoas não estão entendendo muito, assim, é muito atrelar o sofrimento à vida das pessoas de grupos minorizados. Isso é uma coisa que a publicidade ela precisa entender um pouco mais, não são propagandas que reforcem algo triste, algo sofrido. Não, pode ser um comercial de algo simples, né? Que possa representar uma família negra feliz, ou aquele cuidado, né, que a gente viu na última publicidade do fim de ano, que era uma família negra sem figura paterna que precisava de uma doação de um período de Natal, e sabe, essas coisas que já ficam dentro do imaginário social reproduzido na publicidade é muito grave. Muito grave. Então, assim, ó, tem que trabalhar o externo, mas tem que trabalhar o interno também. O que as empresas estão fazendo fora, tem que cuidar muito do que elas estão fazendo dentro também, de que forma elas estão trazendo e tratando essas pessoas de grupos minorizados, tanto externamente quanto internamente, como eles veem, como essa contratação acontece. Né? A gente também tem esse último episódio das farmácias, de uma das redes de farmácias também. Então, são coisas que estão muito atreladas ao nosso trabalho mesmo, nesse momento da contratação, né? Mais do que uma publicidade humanizada, uma comunicação humanizada, a gente precisa de um RH humanizado também que entenda no momento de contratar essas pessoas, essa sensibilidade que tenha, né? Então, a gente trabalha tudo muito junto. Não tem como fazer uma coisa no externo, dizer, ok, fizemos isso, e depois voltar para o que era, né? A gente tem que pensar no espaço seguro para essas pessoas de grupos minorizados, e é isso que a gente está tentando meio que revolucionar dentro da comunicação, que é muito difícil, bem difícil mesmo, mas não é impossível. Que demais conhecer um pouco do teu trabalho, e te ouvindo eu posso entender também que, de fato, para a gente ter uma sociedade mais diversa, tudo começa pelo espaço de trabalho, pelas oportunidades que a gente pode abrir para incluir a todos, né? Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Do meu primeiro sim pós-formatura, eu senti que, de certa forma, eu poderia ajudar a mudar a vida de outras pessoas, né? E é muito importante que a gente faça isso, que a gente ajude, mas a gente não pode fazer militância de barriga vazia. A gente também precisa ser remunerado por esse trabalho. Durante muito tempo eu fiz muitas coisas voluntárias, mas eu também trabalhei e estudei muito para estar onde eu estou hoje. Então, não é um problema. De início eu achava que era horrível. Eu disse, gente, mas quem saiu na fila do pão para cobrar uma fala de 1 hora, né? E depois eu entendi, não, tu é uma pessoa que ficou 8 anos numa universidade, estudando, trabalhando, fazendo várias coisas, investindo na educação mesmo, comprando livros, comprando várias coisas. O retorno ele precisa vir também, né? Não sou, queria ser dele, queria, mas não sou. Então é todo esse processo, né? A gente tem que ser muito justa com a nossa trajetória, de entender que a gente precisa ser remunerado pelo que a gente sabe, pelo que a gente faz. E claro que a gente faz trabalho voluntário também, a gente ajuda, a gente contribui, mas a partir do momento que tu percebe que pessoas negras são remuneradas com um valor menor, ou às vezes nem remuneradas, e é sempre, sei lá, uma pessoa influencer branca que recebe muito mais, tu fica, não, só um pouquinho. Existe uma diferença entre ser voluntária e ser palhaça. São duas coisas diferentes, e as pessoas acabam não sei, elas acabam achando que a gente é bobo mesmo, né?
E às vezes entender assim, até quando eu comecei, eu e meu grupo coletivo Afro-Burguense, a gente começou a pedir, não, pelo menos o transporte, gente, porque a gente vai sair de tal lugar 10 da noite, a gente mora longe, não é... Não, é caro, né? Na época a gente é estudante, não tinha como. Ah, não dá, então. Eu disse, então tá, beleza. Mas não tem como a gente... Nossa, a gente pensando em pegar ônibus às 10h30 da noite, indo sozinho. Uma loucura, sabe? Mas por que não? A gente queria começar a falar sobre questão de identidade racial em Novo Hamburgo, porque se falava muito pouco. Se falava, mas tinha uma abertura muito menor. E a gente pensou, não, a gente está na universidade, está em outros espaços, a gente, quem sabe, a gente consegue disseminar isso. Só que depois a gente começou a perceber, olha, tá ficando inviável, não é possível. Na medida que a gente foi se formando, a gente também foi tendo uma consciência de si, de entender, não, peraí, como é que tem pessoas que recebem muito mais por uma fala tão ruim e tão, muitas vezes, preconceituosa, e a gente não consegue nenhuma carona, né? Então, foram algumas coisas que a gente começou a ponderar, assim, e dizer, não, só um pouquinho. Acho que a gente tem um papel muito importante aqui, mas não adianta a gente sair, às vezes, direto do estágio e ir direto para fazer a fala, a gente morrendo de fome e tal. Ai, vamos comer o quê? Meu Deus do céu. Tipo, não, vamos lá em casa, a gente come um negócio e tal, a gente dá um jeito. E só um pouquinho, a que custo, né? A gente, às vezes, se arriscar para fazer alguma coisa e a gente louco para comer alguma coisa, mas ficando lá porque não, foi legal, é o evento e tal, vamos fazer. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona mesmo. Acho que é dentro de um espaço de como vêm pessoas negras de desse espaço de sofrimento que eu estava falando antes, né? De deixar ali, enfim, não, é rapidinho, não, mas vem de ônibus mesmo, não é assim que funciona, né? Onde tu tá me vendo? Onde é que tu tá me colocando? Que espaço é esse? E aí, quando começou a gente ia cobrar, não, nossa hora agora é tanto. Por quê? Porque a gente já se formou na universidade, tem uma do nosso grupo que é doutoranda, investimento na educação, uma pessoa com artigo publicado, a pessoa terminou sua dissertação, está numa tese, disse, não, só um pouquinho, né, gente? Acho que são algumas coisas que não é... Dentro de uma sociedade, da sociedade que a gente vive hoje, não é errado a gente cobrar por esse conhecimento. Até porque todo mundo vai sair na vantagem e a gente, né? Então, eu acho que é uma coisa assim. Tem até uma frase que tem sido compartilhada há muito tempo, tá sendo compartilhada assim entre pessoas negras, dizendo assim: mulher negra, normalize o luxo em sua vida. E eu pensei assim, eu acho que a gente está normalizando, acho que falta as pessoas normalizarem agora. Ver a gente dentro de um outro espaço, ver a gente dentro de um outro espaço, uma outra condição. Reconhecer que... Porque tem muito isso, assim, dessa mobilidade social. Tô conseguindo finalmente ter grana para, tipo, levar minha mãe para viajar, finalmente tô conseguindo. Mas e as outras pessoas que não podem, não sei o quê? Gente, eu sei, mas eu não posso mudar o mundo sozinha. Eu não tenho como fazer isso, né? De carregar as dores de todo mundo, porque tem muito isso. A Patricia Hill Collins, no livro dela, Pensamento Feminista Negro, ela traz arquétipos de mulheres negras dentro da sociedade que as pessoas veem. E essas imagens e esses arquétipos se cristalizam e se tornam imagens de controle social, que as pessoas dentro da sociedade vão normalizar e colocar as mulheres negras dentro dessa caixa. E um arquétipo que eu tenho trabalhado muito em terapia, que é o arquétipo da mami, que é a mãe preta, que vem, então, de um estereótipo escravocrata, que é essa mulher preta, a escravizada de dentro de casa, entre aspas, que tem que dar de mamar para os filhos das sinhás e não dá para os seus. Ela tem que aguentar a dor e o sofrimento de todo mundo e o seu sempre em segundo plano. Então, muito se vê mulheres negras, principalmente na geração anterior à nossa, assim, dentro desse lugar, desse papel, e elas acabam internalizando isso. E é algo muito grave, porque é a partir dali que tu começa a arrebentar esse ciclo, as pessoas estranham muito. E foi o que aconteceu comigo. Tive um momento de fragilidade muito grande, tive depressão no início do ano, assim, veio diagnóstico. E as pessoas não conseguiram entender que eu não poderia atender elas no momento. Disse, não, gente, eu acho que eu preciso focar em mim agora. E teve gente que não entendeu. Não entendeu, não pôde ficar perto, porque sentiu alguma forma rejeitado e tal. Só que, pela primeira vez na vida, mulheres negras não estão colocando os outros na frente e as pessoas estão estranhando. E aí, mas
tu tá cobrando por tal coisa. Eu sei porque eu preciso comer. Ah, mas tu não ajudou o fulano. Ok, mas o fulano, ele pode se ajudar. Ah, mas tu não sei o que, tu não fez tal coisa para parente tal. Tá, mas engraçado, né? Tem vários parentes homens em volta deste parente que podem ajudar. Por que tem que ser a mulher? Quando tu começa a reivindicar os seus direitos, acho que até o teu papel dentro da sociedade, sair dentro de caixas, as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. Quando eu comecei a dizer não, meu Deus, dentro da família foi um caos. Foi um caos, porque eu sou muito mais jovem. Minha mãe me teve com 42 anos. Ela nasceu em 51 e a minha avó nasceu em 1923. Eu convivi com as duas na mesma casa, assim. E eu nunca aceitei nada muito. Porque tem que fazer isso? Não tenho, não vou. Ué? Era aquela coisa, que respondona. Eu acho que sim. Não sei. Minha mãe ouviu esse episódio, ela tá aí pra confirmar. Mas não aceitava desaforo, não aceitava que as coisas tinham que ser diferentes para mim pelo fato de ser mulher, não aceitava nem dentro de casa, nem fora de casa, né? Engoli muito sapo por muito medo, por muito tempo mesmo. Mas teve uma hora, assim, que já estava me sufocando, foi quando eu botei para fora, assim, nossa, foi libertador, afastei quem não precisava estar perto de mim, aproximei quem queria estar e para mim deu muito certo. Mas eu acho que muitas questões minhas vêm muito disso, assim, do espaço que as pessoas, das atitudes que as pessoas esperam de mim, esse arquétipo, essa caixinha, que eu não me encaixo. É como se eu tivesse que ter uma forma pronta para estar ali, né? Aquela forma do bolo ali, eu quero desse formato aqui. Eu não vou estar no formato que tu quer, e é uma coisa que meus ex-companheiros acho que não souberam lidar também, uma coisa que eu acho que amigos e amigas não souberam lidar também, parentes não souberam lidar também, mas eu vou dizer que eu nunca me senti tão viva e tão livre assim na minha vida. Falei demais. Não falou demais, falou necessário, a gente precisa ouvir isso. E tem circulado um vídeo que eu achei muito legal de uma atriz, que é a Glenn Close. Ela fala que a mãe dela, né, foi esse arquétipo da mulher cuidadora, né, que se sente na obrigação, na missão, né, divina de cuidar dos outros, de cuidar dos filhos, cuidar do marido e, de alguma forma, de se deixar de lado. E eu acho que é um pouco do que nós, que viemos de uma outra geração, a gente busca quebrar com esse ciclo. Assim como tu, eu também ouvi muito dentro de casa, porque a mulher que tem que lavar a louça. E aí eu me incomodava horrores em chegar nos domingos, né, nas refeições de família, assim, que estava todos primos, todo mundo reunido. Sim. E aí o que acontecia? Vai todo mundo almoçar e tudo mais, aí de repente as mulheres começam a se levantar antes dos homens da mesa para recolher os pratos e para ir lavar a louça. E o que os homens vão fazer? Eles vão sentar na frente da televisão e assistir aos seus programas, enquanto que nós temos a obrigação de lavar a louça. Isso também, assim como para ti, sempre me incomodou muito. Sim. Coisa, né, que a gente tem de enfrentar esse tipo de estigma, né, de obrigações veladas que a sociedade foi repercutindo e repetindo isso, e que também são resquícios desse patriarcado que a gente vive. É um resquício de servidão, assim, muito grande, eu fico irritada, porque eu não participo mais de almoço de família por causa disso já há muito tempo mesmo, e é justamente por isso. Eu fico muito... Uma coisa que me irritava muito, eu pensei assim, não, isso me irrita, eu não vou mais participar, então, uma coisa que eu não vou conseguir mudar, isso já estava enraizado, tanto para as mulheres quanto para os homens. Eu tentei, não deu, e só me desgastei. Então, então não vou mais participar dessas atividades. Foi uma coisa que me recolher fez muito bem. E, nossa, tô falando agora, já volta um filme na cabeça da gente, assim, né? Que se normaliza e naturaliza esse tipo de coisa, que eu já não tenho mais saco para isso, assim. Mas eu gosto, assim, por exemplo, uma coisa que eu amo fazer, eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. Nossa, eu adoro cozinhar. Demais, assim. Se eu vejo uma receitinha nova, alguma coisa... E minha mãe é taurina, né? Minha mãe não gosta de cozinhar. Mas agora eu gosto de comer. E aí, então, a cozinha sempre fica pra mim. Eu adoro fazer muita coisa diferente, assim.
Mas são coisas diferentes. Eu escolho cozinhar neste momento, porque eu gosto, tal. Não fui imposta, né? Então, minha mãe é uma coisa assim, eu odeio cozinhar, porque eu tive que cozinhar por obrigação. Para ela, então, é horrível. Para mim, já veio num sentido diferente. Mas foi num processo de muito diálogo, assim, que a nossa relação melhorou, de entender, assim, nossa, como uma filha que eu tive tanto tempo depois, e a gente ser tão diferente, né? E uma pastoral não bate, e a filha de Ansã, filha de Oxum, só, só batendo de frente, mas aí com muito diálogo, assim, muito choro. Mas a gente não desistiu dessa relação. Eu entender que ela é de uma outra geração e ela entender que eu sou de outra também. Né? Eu sou uma pessoa mais apressada, eu quero isso, se eu quero, não tem, pode achar que eu mesma busco. É uma outra questão, assim, até eu fiz em setembro, eu viajei sozinha pela primeira vez. Eu viajei sozinha porque eu perguntei para todo mundo. Alguém quer ir para o Rio de Janeiro comigo? Eu perguntei para todo mundo. E todo mundo já tinha ido. Eu pensei, é verdade, esses bandos de falsos já tinham ido e não queriam ir de novo. Eu disse, não, beleza, tá bom. E daí eu só avisei, tá, gente? Dia tal, tá no Rio de Janeiro e aí eu ligo para vocês de lá. E todo mundo ficou me olhando assim, tipo, tô indo, vou ver as roupas e tal, vou comprar uns biquínis aí e tudo mais, e é isso. E eu acho que todo mundo ficou meio chocado, mas ao mesmo tempo entendeu. Dizer assim, realmente, ela não espera muita permissão de ninguém mesmo, ou algo do tipo, e realmente eu não sou essa pessoa. Que eu também entendo que eu só sou essa pessoa pelas gerações anteriores que tiveram que aguentar muita coisa. Eu até entendo isso também. Entendo muito vendo a submissão da minha mãe, da minha avó. Eu entendo, eu sou muito grata por elas, né? Porque elas não tiveram a possibilidade de fazer isso. Não tiveram a possibilidade de fazer isso, de pegar e dizer não vou. Entender que são gerações diferentes, mas essas minhas decisões, essas minhas vontades, que eu tenho vontade, eu faço, me deixava com culpa também. Nossa, eu tô fazendo uma coisa que todo mundo queria fazer e ninguém pôde. Nossa, porque eu sou formada na faculdade e as minhas primas não, porque, né, teve uma relação complicada com os meus tios. Então, eu sempre carreguei muita culpa, assim, de tipo, nossa, eu sou muito privilegiada em relação a minha família, outras pessoas. E aí foi uma coisa que durante uns 3 anos me estagnou, assim. Eu fiquei, assim, num período inerte, assim, tipo, porque eu não consegui ir para os lugares e me divertir, porque eu ficava pensando muito nas pessoas. Nossa, eu tô tendo a possibilidade, não consigo ir. Nossa, eu tô tendo a possibilidade para ir e as pessoas não. E fiquei nisso. Acho que eu fiquei no final da graduação ali, mais ou menos, eu fiquei nesse, né? Tava sentindo uma culpa de estar feliz. E daí não tinha felicidade plena, assim, né? E aí foi quando tive uma conversa assim com a minha família e a minha prima Ariana, né? Aí chegou, deixa de ser boba. Pode parar, pode deixar, não tem nada a ver com o que aconteceu, são coisas que aconteceram antes de tu nascer, até porque eu sou a neta mais nova, né? Não tinha possibilidade de controlar, mas é aquela falsa sensação de controle, assim, né? Também que a gente tem. Eu pensei, nossa, eu poderia fazer diferente. O que eu poderia fazer diferente, né? Tava nem no projeto, não era nem projeto quando tudo aconteceu, né? Então, foi uma coisa que também aprender a lidar, entender que as pessoas têm sua vida, existem vidas diferentes, existem outros processos que eu não vou ter controle e eu não posso desistir de mim. Como as outras pessoas não podem desistir delas mesmas, né? Mas eu tô aqui para ajudar. Então, é muito isso que eu tento pegar e prezar, enfim, né? Por esse meu bem-estar e as outras pessoas que eu gosto que estão ao redor também. Essas pessoas vão se beneficiar com essa tua atitude, porque tu vai buscar o teu bem-estar e ele vai reverberar para todas elas. Agora me conta, Andressa, os gatilhos que te fazem se sentir uma impostora. Os gatilhos que me fazem sentir uma impostora. Às vezes, quando eu sou designada para um trabalho, e eu faço o trabalho até meio rápido, dependendo da complexidade dele, e ele ficou muito bom. Olha que bobagem, né? Tô falando e tô me ouvindo e dizendo que bobagem.
E ele ficou bom, ele é elogiado, e é isso. Eu disse, nossa, nem ficou tão bom assim. Porque eu fiz rápido, não tive dificuldade, né? Mas também entender que eu estudei pra caramba para conseguir fazer essas coisas com alguma destreza, alguma habilidade, com alguma rapidez. Acho que os maiores gatilhos, eles aparecem aí mesmo. Nossa, o trabalho tá muito bom, é isso aí. Ou quando, sei lá, eu vou fazer um trabalho e cobro tanto, e alguém diz, não, é tanto, é mais. Eu assim, nossa, meu trabalho vale tudo isso. Mas tem gente que, nossa, faz um trabalho não tão qualificado e cobra muito mais, né? E aquela coisa de entender e valorizar a própria trajetória, né? E é uma coisa que eu valorizo muito a trajetória de pessoas negras, que eu sempre fiz isso e não estava fazendo com a minha. Estava desvalorizando a minha, né? E eu entendi que eu não podia fazer isso. Porque tem até, assim, a minha prima mais nova, ela disse que o sonho dela, ela tá com 12 anos agora, ela falava quando ela era mais nova que ela queria ir para a faculdade para ir de van escolar, que eu ia, né, para a faculdade e voltava, nos últimos semestres, para fazer faculdade. É isso. Então, ela não sabia o que ia fazer na faculdade, ela não sabia que ia para a faculdade chorar. Faculdade chorar por causa do trabalho de conclusão, mas isso ela vai saber depois. E eu entendi que eu poderia ser espelho, né? Eu acho que foi uma das coisas que me fez continuar muito, assim, entender? Eu quero ir para a faculdade para ir de van escolar. Eu disse, menina, se fosse só isso, só fosse dar a volta de van escolar, mas é o entendimento que ela tinha na época, né, do que eu fazia, e aquilo já motivou ela a seguir na escola e ser boa aluna, enfim, né? Isso é uma coisa que tem me motivado a seguir mesmo, para que as próximas gerações tenham mais escolhas do que eu tenho agora, né? Que ela, sei lá, vou fazer minha primeira viagem sozinha aos 28 anos, ela vai fazer, sei lá, com 19. Já tô vendo, já tô chorando antes, né? E bebê da família, né? Não adianta, né? E esses gatilhos, eles começaram a aparecer muito nesse processo. Então, eu tenho essa mobilidade social acontecendo, que muda depois que eu me formo na faculdade. Sou a segunda mulher da família a me formar no ensino superior, minha prima foi a primeira. E aí tem esse processo de mobilidade que acontece, que daí eu já, claro, demora para ingressar no mercado de trabalho, mas daí já tem outro poder de compra, já posso tomar outras decisões, coisas que as mulheres da minha família não tinham essa possibilidade, e aí começou já esse sentimento aí de culpa, sou uma impostora, não é esses trabalhos aí de faculdade, enganei todo mundo, né? E esses são os gatilhos que eu ainda não consegui me recuperar 100%. Ainda não veio essa promoção, veio a proposta que partiu de mim, da criação de um departamento de diversidade e cultura, para que a gente trabalhasse com mais carinho essas questões. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fiz a proposta, eu não me coloquei como líder. Eu disse, no final tinha assim, ó, e as pessoas que podem liderar são essas aqui, né? Fiz todo. Não me coloquei como líder. E foi quando a minha chefe disse sim. Que a sócia da agência disse, não, é tu. Eu disse, não, mas eu pensei no fulano, porque o fulano é perfeito, isso já tem contato com o cliente, já é do comercial, ele tem, né, tem toda... Não, é tu. E aí foi uma coisa que agora até me pego pensando nisso, assim, eu fiz todo um projeto pelo carinho que eu tenho na empresa onde eu trabalho pelas pessoas, mas eu não tinha carinho comigo. Não me coloquei numa posição de liderança, não me coloquei numa posição, sabe, que eu pudesse ter um reconhecimento maior, eu não me coloquei ali. Já começa, né, tipo, eu não sei se eu mereço estar ali, não sei se é isso, talvez eu nem esteja agradando eles direito, né, e foi bem pelo contrário. Mas quando eu apresentei a proposta, eu não tinha me colocado quanto líder do departamento. Não me coloquei numa posição de liderança, porque eu achava que eu não conseguiria estar numa posição de liderança. Que louco isso, né? Porque, como tu disse, o projeto foi teu, e ninguém melhor do que tu para abraçar esse novo espaço, esse novo projeto dentro da agência. E como a gente vai se auto-sabotando, né, ao longo da jornada. E eu achei tão incrível, né, Andressa, que tu vem de uma experiência, né, de seleções
na tua cidade, né, dentro de empresas que tu conhecia, enfim, com tua qualificação, com a tua formação, e tu fostes conseguir um espaço lindo, abrindo, inclusive, né, um departamento novo nessa agência em São Paulo. Tu entende que existe uma diferença assim de mercado daqui para o sul para lá? Esses movimentos eles vêm acontecendo na comunicação e de fato as coisas começam, né, lá para o sudeste do Brasil e vão se movimentando para outras regiões. Graças à própria pandemia surgiu essa possibilidade de tu trabalhares remoto. O que tu enxerga de tudo isso, assim, de como, né, foi para ti conseguir uma posição que tu eras mais do que merecedora, seja onde fosse, lá em São Paulo, galera que te conheceu remotamente e que, poxa, surgiu essa super oportunidade. Olha, é muito louco, é muito doido, assim, porque não tive só essa oportunidade que eu ganhei com todas as forças, tive uma outra, que foi a participação na Festa Literária das Periferias do Rio de Janeiro, que era aberto apenas para pessoas do Rio de Janeiro, mas como ia ser remoto, abriram inscrições para todo mundo do Brasil. E no fim na conclusão desse curso, nessa formação literária para escritoras negras, eu acabei publicando junto numa coletânea que é o Carolinas, né, o livro da nova geração das escritoras negras brasileiras. Então em 2020 eu tive dois bônus, assim, né? Foi um ano muito difícil, porque eu perdi minha avó. O início do ano foi muito difícil, né? Sempre fui muito apegada a ela, a gente morava juntas, então foi tudo muito complicado, né? Essa perda para mim. Mas foi uma coisa, assim, de também entender que a Dona Dora preparou todo mundo para esse momento, que a gente pudesse caminhar com as próprias pernas, né? E que a gente pudesse seguir, sem ela estando presente aqui no corpo, estando presente nesse mundo físico, né? Agora que ela está presente no mundo espiritual, mas eu sinto ela muito perto, assim. Durante esse processo todo, no ano de 2020, eu vejo, assim, o Rio Grande do Sul ainda um espaço muito fechado às oportunidades. Eu vejo do meu lugar enquanto mulher negra. Até hoje eu ainda não recebi nenhum retorno de nenhum currículo que eu mandei, que eu enviei, que eu encaminhei. Vejo muitos amigos negros também desempregados, justamente por essa falta de oportunidades. Muitos empreenderam durante a pandemia, mas não foi algo assim, vou empreender, não, foi muito por necessidade mesmo, para poder se manter, se segurar, né? A gente tem um número recorde de pessoas negras desempregadas também, então isso é muito reflexo do que acontece. A gente tem o próprio Rio Grande do Sul, que é um estado muito desigual também, né? E eu vejo São Paulo, como muitos amigos se mudaram para lá em função de emprego, como todo mundo disse que seria lá São Paulo a cidade das oportunidades, né? Mas acho que mais do que cidade das oportunidades, eu acho que é o lugar que as pessoas dão a primeira oportunidade, pelo menos. Do arriscar, eu acho que dependendo da região, ainda está tudo muito fechado, muito engessado, né? Ainda é aquela matemática básica de uma liderança de homem cis, hétero, branco, que vai sempre chamar os seus iguais e os diferentes vão sempre ser excluídos, sempre de fora. Uma coisa que eu sempre falo da agência, assim, dentro da agência são 30 pessoas e temos apenas 2 homens héteros, por exemplo, né? Então, a gente tem uma reversão, a liderança é feminina, 70% do quadro de funcionários é feminino, temos homens trans, mais 70% são pessoas autodeclaradas negras também, né? A gente tem um número muito grande de pessoas LGBTQIA+, também são 75%. Então, a gente é como se fossem os renegados por esses outros espaços que foram para uma agência, que é a primeira agência de employer branding, de marca empregadora do Brasil, que ela é muito novinha, ela tem só 7 anos, e foram pessoas que estão conseguindo revolucionar a comunicação, porque são pessoas que nunca tiveram essa oportunidade, que não podiam ser quem são, dentro desse espaço. Teve lugar em Novo Hamburgo que eu trabalhei que eu achei melhor de esconder a minha guia, né, que é o meu colar de Umbanda,
que eu já achei assim, não, é melhor eu nem mostrar, é melhor estar debaixo ou dentro da bolsa, por algum risco de algum tipo de violência ou algum tipo de, sei lá, enfim, né, de ser maltratado, porque o racismo religioso tu vai ouvindo durante o dia inteiro. E aí tu vai botar teu colar? Não achei que fosse possível, não consegui, né? E dentro do trabalho que eu tô agora, dentro da agência que eu tô agora, eu faço palestras sobre religião de matriz africana. Então a gente vê uma mudança ali muito grande, né? Não que, nossa, a comunicação é super, sei lá, super progressista. Também não é tanto assim. A gente tem ainda um quadro de jornalistas que são contratados, que conseguem, ainda é muito embranquecido. Mas a gente tem um número de comunicadores negros muito grande. Comunicadores com deficiência, com vários tipos de deficiências. Comunicadores indígenas, a gente tem comunicadores que são pessoas gordas, onde elas estão, né? Onde é que tá todo mundo escondido? Como assim, né? E eu acho que mais do que isso, ser bem remunerado, né? Diz, não, porque teu trabalho vale tanto. Não, o trabalho vale mais. Né? Não é assim que funciona. Eu acho que também a ponto da gente se juntar, se unir contra o grupo e entender que nosso trabalho é muito bom, de poder me afirmar. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito em relação à síndrome da impostora é encontrar um grupo de pessoas que tem essa mesma questão, fazendo parte de um grupo minorizado, que sofre com algum tipo de preconceito dentro da sociedade. A gente se uniu, a gente criou um grupo ali, uma fortaleza que diz, não, aqui não vai passar, lá fora, ok. São pessoas de diversos estados. Eu tô aqui no sul, a gente tem pessoal na Bahia, Minas Gerais, a maioria fica em São Paulo mesmo, né? Mas são pessoas muito diversas. Eu acho que é por isso que o nosso trabalho dá muito certo, né? Porque a gente é diferente e a gente se escuta. Porque tem isso, né? Vamos pegar um monte de gente diferente, mas não vamos escutar ninguém. Não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. Não vai funcionar mesmo. Então, eu acho que é muito, muito isso, muito nesse processo, assim. Você não tem alguém para indicar para fazer um freela? Tenho. Então, pego a minha listinha de pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas, pessoas negras, que eu sei que estão precisando de trampo. Mães. Então, a gente dá todo esse... tem uma planilha para dar todo esse suporte, assim, dizer para o comercial chamar, porque eu sei que o custo de vida em São Paulo é muito caro. Então, a remuneração é diferente dos outros estados. Então, para as pessoas é uma grata surpresa, assim, tipo, meu Deus, isso tudo... mas aqui a tabela é diferente. Acostume-se, né? E é uma coisa que demorou para mim, para eu entender, e eu tô tentando normalizar na vida das outras pessoas. Acostume-se a ser bem remunerado e acostume-se a ser chamado para jobs. Porque a partir de agora vai ser só isso. Se depender de mim, vai ser sempre assim. Se depender da gente lá no nosso grupo, na nossa agência, vai ser sempre também. Então, quanto mais diverso, melhor, e a gente aprova que está funcionando. Tá funcionando, gente. Tu contratar pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas indígenas, asiáticas, tá funcionando. Tá funcionando, dando muito certo. E isso é reflexo, dá para ver pela felicidade dos nossos clientes, sabe? A gente não tá ali para vender nada. A gente tá trabalhando na qualidade de vida de quem tá lá dentro. E é isso. É o que a gente tá tentando fazer e eu acho que a gente tá conseguindo. Nossa, Andressa, que demais. Eu acho que te ouvindo assim, a gente só fica com muita vontade de trabalhar junto, de ver esse projeto prosperar, né? Vamos abrir muita agência assim, porque é isso, essa é a nossa sociedade, a gente precisa de espaços diversos para a gente se sentir representado, para que todos se sintam representados. E, minha amiga, chegou o momento dos nossos quadrinhos, a hora do nosso quadro As Dores e as Delícias de Sermos Mulheres. Eu quero saber uma dor de ser mulher da Andressa. Eu acho que a dor principal é a vulnerabilidade em relação às violências. Eu, enquanto mulher negra cis, de estar colocada sempre no topo do atlas da violência. Todo ano que sai, eu tô lá no topo.
violência doméstica, de assassinato, de violência psicológica, violência obstétrica. Cita uma, me vejo lá, sabe? Essa vulnerabilidade em relação às violências diárias que mulheres negras sofrem, principalmente mulheres trans também. Muito bem lembrado, é isso. Infelizmente, a gente tem, né, toda uma estatística que demonstra essa realidade do nosso país, e a gente está aí para mudar isso. Me conta uma delícia de ser mulher. Uma delícia de ser mulher? Ai, gente, uma delícia de ser mulher. Ai, eu acho que são tantas. Eu acho que a delícia de ser mulher, assim, é essa conexão que existe entre nós. Que a gente vai chamar de sororidade, mas existe também a dororidade, que é essa cumplicidade que existe entre mulheres negras também. Mas eu acho que existe uma cumplicidade muito maior, que é uma conexão quase que ancestral, assim, que eu gosto muito, que é inexplicável. Eu acho que ela nem é nomeada ainda, nem se tem isso. Mas eu acho que essa conexão que as mulheres têm entre elas, assim, que acho que ultrapassa a dororidade e a sororidade, assim, é uma coisa muito além. Que eu não sei nomear, não sei explicar, mas eu acho que isso sabe o sorrisinho na fila do banheiro? Eu tô chorando na fila do banheiro, preciso de um abraço do nada e acontece. Acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? Eu acho que são esses momentos que a gente valoriza muito e a gente nem sabe o nome das pessoas, assim. Acho que são essas conexões que eu acho uma delícia que não tem como explicar. E é verdade, isso que tu falaste, acho que é aquele sentimento que vem que acontece no amor ou na dor, né? Por isso tu falou dororidade, eu não tinha ouvido ainda esse termo, eu vou pesquisar, fiquei curiosa para conhecer. E eu acho que a própria sororidade ela é tão recente ainda, a gente ainda não tem bem noção de toda a abrangência dela e do que ela representa. E esse espaço ele está aqui para a gente construir isso. E eu quero saber de um sonho teu que tu sonhou e conseguiu realizar. Deixa eu ver, um sonho que eu realizei. Foi viajar sozinha para o Rio de Janeiro. Mulheres negras normalizem o luxo em sua vida. Gente, foi muito fácil. Foi muito fácil, assim, né? Devendo e luxando. Mas acho que foi uma libertação, assim, uma liberdade. Eu tive, que eu comentei, esse quadro depressivo no início do ano e fui me recuperando e focando em mim e disse, eu vou para o Rio de Janeiro. Tô com uma poupança aqui, né? Fazendo o quê? Vou desfrutar da minha companhia, né? Porque a gente tem que entender um pouquinho dessa solitude, de ficar bem sozinha também, não depender emocionalmente de outro sempre, mas a gente ter isso, né? Então, esse foi o sonho que eu realizei esse ano, assim, tô assim, ó, piscando no planner, assim, ó, foi. Nada melhor, né, do que a gente ter a nossa própria companhia. E me conta um sonho que tu sonha realizar. Escrever meu livro. Não uma autobiografia, mas um livro de não ficção mesmo, um romance. Vamos ver o que o destino me aguarda, né, nos próximos capítulos, mas mais do que escrever e finalizar ele, eu acho que sentar para, tipo, a ideia é boa, segue, vai, né? Porque daí uma coisa tem... Nossa, essas 5 páginas estão muito boas, mas faltam umas 200 ainda. É tipo parar, tirar um tempo para isso, né? Para também encarar a realidade. Opa, é possível. É possível fazer, né? Então, acho que o sonho ainda é escrever um livro e essa história, né? Vamos esperar o que vai acontecer depois disso, né? É o que eu mais quero. Arrasou, arrasou. Bom, minha amiga, a gente vai chegando para o finalzinho, já estamos com 1 hora de bate-papo aqui no podcast Roberta Comunica, recebendo a Andressa Lima. E para a gente finalizar, eu queria falar um pouco sobre a síndrome da impostora, a síndrome do impostor, enfim, meio que a gente tomou para si essa síndrome, né, enquanto mulheres. O especialista em inteligência emocional Fabrício Nogueira, em reportagem para a Editoria de Economia do UOL, listou os seguintes sinais que a gente precisa ficar atentos. O primeiro deles é o sentimento de não pertencimento. O segundo é a procrastinação. O terceiro, a autossabotagem. A autodepreciação vem em quarto, seguido da ingratidão, da autocrítica excessiva. E a sétima é a comparação. Fazendo qualquer um desses 7 itens, a gente
tá com o pezinho nessa síndrome que faz tão mal para a gente. E também diz como a gente poderia lidar melhor com ela, né? O especialista Fabrício Nogueira, então, traz maneiras de a gente amenizar esses sintomas dessa síndrome, então. Que é, primeiro de tudo, conferir se dá para comprovar os pensamentos maus que a gente tem sobre si mesmos. Eles condizem com o que a gente de fato é. Em segundo, avaliar o próprio trabalho com um olhar técnico e externo. Em terceiro, fazer uma pesquisa de satisfação com clientes ou com o teu chefe. Em quarto, também pedir um feedback das pessoas com quem tu trabalhas. E em quinto, e talvez o item mais importante dessa lista, é procurar um profissional para te ajudar a lidar com essa síndrome, que não é bolinho, não. Eu pesquisei um pouquinho também sobre esse assunto e ouvi o podcast, o episódio 71 do podcast das Perennials, em que a Fernanda Ribeiro e a Natália Dornelas recebem a Sil Curiati. Ela é publicitária executiva do Google em Nova York, e ela fala que a síndrome da impostora virou um assunto do momento porque muitas de nós mulheres estamos ocupando espaços que até então não nos pertenciam, entre várias aspas. E a Sil fala em que, inclusive, grandes mudanças na vida da gente podem desencadear a síndrome e a gente, então, começa a se questionar, será que eu consigo? Será que eu fiz por merecer? E esse sentimento, claro, ele vem diferente para cada uma de nós. Mas, para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre, e quero também a contribuição da Andressa, como que a gente pode fazer com que essa rede de sororidade que o podcast Roberta Comunica se propõe a ser, possa funcionar. E a Sil traz o seguinte, que como a gente pode ajudar, então, as mulheres ao nosso redor? Atribua as ideias corretamente, dê o crédito a essas mulheres de onde você bebeu da fonte. Elogie em público e dê feedbacks construtivos em particular. Faça perguntas investigativas para entender se, quando ela está usando o pronome nós, ela deveria, na verdade, estar usando eu. Dê parabéns e diga que sente orgulho dessa mulher. Sejamos mais gentis umas com as outras, porque na união não há sabotagem. Então, Andressa, vamos ampliar essa lista aí. Nossa, em primeiro lugar, a lista ali de todos os sintomas da síndrome da impostora, eu acho que eu já tive em algum momento, menor ou maior escala. Então, eu fui fazendo os risquinhos enquanto tu foi falando. Mas para reforçar, assim, procurar ajuda especializada é fundamental. Não esperem, porque, como aconteceu comigo, uma crise de ansiedade muito forte, de achar realmente que eu não era capaz de fazer determinadas coisas e desenvolver uma depressão, né? Então, é muito importante que todo mundo busque ajuda, não tenha vergonha, ninguém tá sozinho. Eu também tô aqui para ajudar no que for possível, né? Para encaminhamento, indicações, se quiser, né? Que eu não tenho escuta especializada de uma profissional de saúde. E assim, ó, mulheres se apoderem do que é seu. Nossas ancestrais demoraram tanto para ajudar a gente a chegar aqui, não recuem agora. É uma coisa que eu falo para mim todos os dias. Não recuaremos agora. A gente vai, só que a gente não vai sozinho. A gente não vai. A gente tem uma colega lá que a gente ama no local de trabalho, que é a minha colega Isa, beijo, que é a minha paçoquinha, tipo, ela é minha rocha. A gente não está sozinha, a gente pode seguir, a gente consegue criar esses vínculos, essas alianças, podem nos ajudar muito, muito mesmo. Para a gente pensar assim, acho que eu vou voltar 2 casas, precisar voltar, volta, mas não volta muito. Volta 2 casas para avançar 10. Não volta muito, né? E se precisar se recolher, se recolha. Tudo que precisar para se sentir bem, faça. Mas não recuem muito. Não façam isso. Só sigam, porque a gente não vai estar sozinho. E pegue o que é seu. Eu fiz, eu criei. E se tiver algum tipo de correção de homens, pode interromper, pode falar. Sejam vocês. Não se diminuam para caber na pequenez de ninguém. É o conselho que eu preciso dar agora.
Sensacional! Não sejamos pequenas, porque a gente é superlativa. Está aí a Andressa para provar isso. Andressa, eu quero te agradecer demais por esse tempo aqui dedicado a esse podcast que está começando, mas que já está tão grande por conta dessas mulheres maravilhosas que a gente tem a honra de receber. E a quem nos ouviu, eu sou muito grata pela tua audiência. E a quem quiser apoiar o projeto Roberta Comunica, o contato é rpcomunicaiconteúdo@gmail.com. A trilha sonora do podcast é de ninguém mais, ninguém menos que Arthur de Faria, músico, arranjador, compositor, produtor, pesquisador, jornalista. E eu agradeço de novo a presença da Andressa e espero vocês no próximo episódio deste podcast feito com todo amor e carinho para estas mulheres que estão sempre aqui na escuta. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau.